Olá, começa agora o Miscelânea, cheio de informações, gastronomia, moda e dicas para você usar a internet a seu favor. É isso mesmo, então eu convido você a nos acompanhar no programa de hoje, que começa agora. Você já parou para pensar no sentido da expressão muito obrigada? Eu te explico agora no Simples Assim. Essa forma de agradecimento é realmente literal. O verbo obrigar expressa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor ou gentileza e quem o faz. A frase completa seria fico-lhe obrigado, ou seja, passo a partir desse momento a ser seu devedor. Simples assim. Obrigada então, Rebeca. Bom, todos os anos o mês de outubro é marcado por uma série de ações de conscientização em relação à prevenção ao câncer de mama. E nós aproveitamos essa onda rosa para falar sobre o programa de reabilitação às mulheres que retiraram a mama em decorrência do câncer, realizado aqui na Univap. Eu recebo as professoras Isabela Mendes, professora Ivani, que elas são fisioterapeutas e enfermeira, para falar um pouquinho para a gente aí desse programa. Professora Isabela, você desenvolveu ferramentas inovadoras, né, nesse tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Isso, esse projeto ele vem sendo desenvolvido na universidade há aproximadamente 4 anos e ele está atrelado ao curso de fisioterapia e também a uma tese de doutorado. Então, o nosso objetivo é desenvolver novas ferramentas como softwares de realidade virtual, robótica, terapia de vibração e também proporcionar a essas pacientes o esporte adaptado por meio da handbike e da canoagem. E como que surgiu essa oportunidade de criar essas ferramentas diferenciadas, né, na reabilitação? Por que disso? Então, veio junto com o desenvolvimento da pesquisa, então a gente tinha algumas ferramentas para aplicar e selecionamos o público devido à alta incidência, alta procura dessas mulheres para um programa especializado de reabilitação. Aí surgiu as ideias de desenvolver um software de realidade virtual com um protocolo convencional de fisioterapia. Que bom. Fabi, eu tenho alguns dados aqui muito interessantes sobre o câncer de mama. Bom, esse câncer é o tipo mais comum entre as mulheres depois do câncer de pele. E a estimativa de incidência de câncer no Brasil, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, prevê 57.120 casos novos de câncer de mama todos os anos. Então, professora, muito se fala da prevenção após os 40 anos, né? Mas existem algumas medidas preventivas para quem é mais novo, depois dos 18 anos? Sim, claro. É sempre bom atentar para os fatores genéticos. Se já tem na família algum antecedente, pais, avós, e se conhecer, se ver no espelho, se olhar, se apalpar, se identificar qualquer lesão, nódulo, secreção, já é um sinal que deve se procurar para realizar uma avaliação médica e, posteriormente, provavelmente uma mamografia, que ainda é o exame mais indicado para diagnóstico de câncer de mama. Então, é muito importante também atentar que hoje as mulheres, quanto mais jovens, já colocam próteses e isso não impede de se realizar o autoexame e, como também não impede de realizar a mamografia quando indicada. Professora, e de que maneira essas campanhas de conscientização que ocorrem, principalmente no mês de outubro, elas podem, de fato, auxiliar nesse processo mesmo da prevenção? Elas podem porque a mídia traz esse assunto de uma forma muito intensa. As mulheres ainda têm um certo receio de realizar o exame. Alguns falam que dói e realmente é um exame indolor, é rápido e ele é excelente para diagnóstico precoce e, consequentemente, identificar um câncer mais maligno e, com isso, um tratamento ser mais indicado e conseguir controlar essa doença que é grave, invasiva e pode levar à morte. E, professora, o programa de reabilitação da Univap ele é voltado às mulheres que retiraram a mama, né? Em que casos que é preciso retirar a mama? De acordo com a malignidade e a possibilidade desse câncer se tornar invasivo, acometendo outros órgãos como pulmão, fígado, enfim, essa mulher precisa retirar diante de um controle desse tumor, um controle com terapias específicas, quimioterapia, radioterapia, e cirurgicamente realizar essa retirada, que pode ser total ou uma parte. E depois dessa retirada, provavelmente essa mulher precise de alguns exercícios voltados para a reabilitação, para ela poder ter um pós-operatório muito melhor e uma qualidade de vida posteriormente.
E professora, como que tem sido a aceitação dessas mulheres a esse tratamento que vocês propõem, que é algo diferente, é um tratamento que é mais agradável, né? Vocês colocam de uma maneira que fica melhor, né, para elas. Como que está sendo essa aceitação? Isso, os protocolos de tratamento são mais dinâmicos. Então, a realidade virtual tem toda uma interação da paciente com o ambiente virtual. Então, ela se vê na televisão e vai seguindo os protocolos de exercício. É como um jogo. É como um jogo. Então, tem toda a distração cognitiva. Ela esquece das limitações, ela esquece daquela dor e se concentra na execução do exercício. Porque a parte emocional é algo que fica muito abalado também, né, professora? É muito importante que ela se sinta integrada, né, sabendo que ela tem limites que ela pode transpor, que esses exercícios irão ajudá-la e ela pode se reintegrar na sociedade, se aceitar melhor, reconstruir sua mama posteriormente e com isso ter uma vida normal. E no caso da handbike, como que ela é utilizada, professora? Só para, acho que talvez não todo mundo saiba o que é a handbike, né? Que é uma bicicleta adaptada para pessoas com deficiência. Isso. Depois que ela passou por todos os protocolos de pós-cirúrgico, de todo o procedimento de reabilitação imediata, aí sim ela é encaminhada para esse protocolo. Então, ela é inserida com uma atividade física. É uma prática de atividade esportiva adaptada para essa paciente que muitas vezes não pode realizar outros exercícios. E como que a população pode ter acesso a esse tratamento? Então, o tratamento é gratuito, é oferecido na clínica do curso de fisioterapia. As pacientes ligam para agendar uma triagem e depois indicamos o tratamento. Em média, quantas mulheres já foram beneficiadas com esse tratamento? 70 mulheres, aproximadamente. E, professora, esses protocolos, eles também envolvem a participação dos alunos, os estudantes também participam do tratamento? Participam. Os alunos do curso, eles fazem iniciação científica desde o começo. Sim. E eles já têm todo esse cuidado, essa abordagem com o paciente. Que bacana, professora. Bom, gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os principais sinais de que um tumor pode estar sendo desenvolvido no corpo da mulher? Nós temos, as mulheres têm a questão hormonal, que pode muitas vezes gerar algumas displasias, uma alteração celular e formar nódulos benignos. Mas é importante, diante da palpação, identificar algum caroço, algum nódulo, alguma secreção ao apertar o mamilo e procurar o serviço médico para que seja feito esse diagnóstico. Ah, que legal. Bom, nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas não saia daí que o segundo bloco está imperdível. Estamos de volta com o Miscelânea e esse segundo bloco já começa assim, cheio de sabor. Vamos saber o que o nosso chefe de hoje, Augusto Barbeta, preparou pra gente. Olá, tudo bom? Eu sou o Augusto Barbeta, sou aluno do primeiro ano de gastronomia da Univap e hoje nós vamos preparar uma receita chamada quiche Lorraine. É uma torta clássica francesa, muito simples de fazer. Bom, para a massa a gente vai precisar de 200 gramas de trigo sem fermento, 100 gramas de manteiga gelada, um ovo e uma pitadinha de sal. Para o recheio, a gente vai precisar de 400 ml de creme de leite fresco, 4 ovos, 150 gramas de bacon já frito e 150 gramas de queijo à sua preferência. E para acompanhar, uma saladinha de rúcula. Primeiro, em um bowl grande, coloque os 200 gramas de trigo, 100 gramas de manteiga, sem sal e sempre gelada. Agora você vai agregando a manteiga com a pontinha dos dedos. Quando já tiver uma farofa bem fininha, adicione o ovo e uma pitadinha de sal. Vai juntando a massa com a ponta dos dedos até ela formar uma bola. Após juntar toda a massa, enrole ela com plástico filme e leve ela para descansar na geladeira por no mínimo meia hora. Após aberta a massa, vamos dispor ela na forma previamente untada. Para facilitar o processo de retirada da massa, é bom utilizar uma forma com fundo falso. Mas se você não tiver em casa, pode utilizar a forma comum. Após a colocada a massa na forma, vá ajeitando ela para que fique bem encostadinha nos cantos,
e corte as rebarpas. Agora para assar temos duas opções. Ou colocamos papel alumínio, feijão ou arroz para fazer peso na massa e levamos ao forno, ou furamos com o garfo o fundo dela inteira para que ela não inche. Devemos levar por cerca de 15 a 20 minutos a 180 graus no forno. Após assada a massa, vamos para o preparo do recheio. Colocamos 4 ovos, mexemos eles só para deixar homogêneo. 400 ml de creme de leite fresco. Aqui estamos utilizando queijo provolone, mas pode utilizar um queijo a gosto. E os 150 gramas de bacon já fritinho. Uma pitadinha de sal e uma pitadinha de noz moscada. Mexa tudo, cuidado para não bater muito, para não airar a preparação. Após já bem mexido o recheio, não coloque muito recheio, pois ele vai crescer ainda. Se colocar muito, ele vai acabar caindo da torta. Agora vamos levar ao forno a 180 graus por uns 10 a 15 minutos. Está pronta a nossa quiche Lorraine. Ela sai um pouquinho mais alta do forno, ela acaba baixando, não se assuste. Nessa apresentação aqui estamos servindo elas com uma saladinha de rúcula. Pode servir com alface americana, diversas saladinhas para deixar ela um pouquinho mais leve. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas para fazer. Uma é se eu posso usar o mesmo texto que eu uso no site, se eu posso usar no Face, se eu posso usar no blog, se eu posso usar em várias mídias o mesmo texto. E a outra é se em uma publicação empresarial, se eu posso usar fotos, se é bom eu usar fotos em publicações empresariais. Obrigada. Vamos começar então com você respondendo, Lerine? Vamos. Bom, não é de bom tom utilizar o mesmo texto, né, para todas as redes sociais. Então, se você tem um texto escrito para blog, ele precisa ser adaptado para o Facebook, até mesmo porque existem até alguma netiqueta que a gente costuma dizer, de até como as pessoas visualizam aquela mensagem e absorvem. Então, não dá para você colocar um texto do mesmo tamanho de um blog, por exemplo, no Facebook. E nem no Instagram, porque também o objetivo dessa outra rede social é outro, né? Diferente do Facebook. E isso a gente está falando de Instagram e Facebook. Sem contar as diversas outras mídias sociais que existem. É preciso se informar, né? Também existem empresas e profissionais especializados nisso, né? Acho que é sempre importante a gente dizer. Sim, sim. Bom, eu que trabalho na área já há um tempo, mais específico com internet, eu costumo dizer para os meus clientes que não adianta você produzir um conteúdo para um canal. Você precisa produzir esse mesmo conteúdo para diversos canais. Ele precisa se comunicar de maneira diferente, até porque uma mesma pessoa se comporta de maneira diferente em várias plataformas. Oi, na segunda pergunta ela falou sobre o uso de imagens, né, em postagens empresariais. Isso é bom, professora? É bom. Usar a imagem, não importa o perfil do cliente, né? Querendo ou não, a imagem ela tem mais impacto, ela acaba gerando mais engajamento, mas é claro, tem que ter bom senso, né? Não é qualquer tipo de imagem que você pode trabalhar, principalmente nas redes sociais. Como convencer um cliente a realmente fazer comunicação para cada tipo de mídia social? Bom, eu lido com isso todos os dias. Não existe o convencimento, eu acho que é o próprio feedback do público dele que está na internet. E às vezes de maneira negativa. Então isso é importante que o cliente olhe para essa participação do próprio público dele e alimente suas redes sociais através do feedback, porque muitas pessoas hoje com a internet, elas gostam de participar da construção da marca. Então aproximar ela da sua marca, aproximar ela da construção da sua marca, além de fidelizar o cliente, você gera um relacionamento. E é desse relacionamento que você pode construir novos produtos ou infoprodutos. E como utilizar essas ferramentas de feedback do Facebook, do Twitter, a favor da sua empresa? Como fazer essa análise dos resultados? Qual postagem sua que fez sucesso ou não? Como que isso pode ser feito?
Hoje a gente tem ferramentas próprias de análise de métricas. O próprio Facebook tem o Facebook Insights, que você consegue ter um resultado bem fidedigno do que aconteceu. Mas é muito da interpretação. Então eu aconselho as marcas a procurarem profissionais nessa área. Exatamente. Né, Flávia? Exatamente. Tem que ter um analista, tem que ter alguém que estudou, estuda e principalmente que está sempre se atualizando, porque isso ainda é um dos grandes erros do mercado, né? Qualquer um faz, qualquer um escreve e depois a própria empresa, o próprio profissional, ele não sabe o que fazer com aquilo. E aí ele acha que a culpa é da rede, não é bem assim. Então acho que é por isso que é importante a gente trazer esse tema, né? As pessoas precisam entender que existe todo um processo, né? Antes da postagem, durante a postagem, esse acompanhamento também depois. Vamos escutar mais uma pergunta, então. Boa tarde, meu nome é Fernanda e eu fiz umas perguntas com relação ao conteúdo que vocês falaram aí. Eu fiz 3 perguntinhas. A primeira é assim: como encontrar boas fontes para produção de conteúdo para a internet? A segunda tem a ver mais ou menos com a primeira, quais as principais fontes de pesquisa? E a terceira dá para confiar nas redes sociais para levantamento de informações e apuração para conteúdo? Essas são 3 dúvidas que eu tenho. Tá joia? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Bom, vamos começar então pela primeira, como encontrar boas fontes de produção para a internet. Bom, eu acho que isso também vai muito do perfil do profissional, então eu vou dizer a minha resposta, né? Eu sempre procuro encontrar fontes profissionais. Então, se eu estou produzindo algum texto, ou eu preciso realmente de alguma fonte para post, tweet, seja lá o que for, eu vou atrás de outros profissionais, de empresas que possam me dar uma resposta mais palpável, mais séria, até pela questão da credibilidade. Certo. Né? Eu não sou muito a favor de procurar fonte no Google, tá? Então, eu geralmente trabalho assim. Não, eu também. E eu também sou a favor da produção do conteúdo próprio. Eu acho que a gente tem profissionais altamente capacitados no mercado, inclusive aqui em São José, e isso não é tão divulgado, de pessoas que podem criar conteúdos próprios. Então, ela não necessariamente precisa buscar uma fonte, ela pode criar uma coisa exclusiva e virar referência. Sim. Então, assim, se tornar referência, você até consegue uma onda nesse buzz aí, com outros profissionais ou outras marcas que utilizem você de referência, e aí o seu objetivo aumentou, né? Bom, a última pergunta que ela fez sobre confiar nas redes sociais, a gente vai responder no próximo bloco. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já. Oi, estamos de volta com o Miscelânea. E nesse bloco vamos continuar respondendo as dúvidas sobre produção de conteúdo para a internet, mas antes a gente vai conferir as dicas de uso de estampa com a Nicole Scarpel. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de design de moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje fala qual tipo de estampa usar no verão 2015-2016. Aposte em conjuntos estampados neste verão. Prints geométricos, étnicos, florais, listras náuticas, poá, muita textura e aplicações em 3D. Nada representa melhor a estação do que a tropicalidade e a brasilidade que serão tendência neste verão. A fauna e a flora brasileira vão ser super evidenciadas. E como a padronagem será a característica principal, invista em paisagens naturais, folhagens, maxiflores e o clássico animal print. Vamos contar também com estampas estrangeiras, como o batik e o ikat, que mostram bastante da cultura asiática e africana, juntamente com o latino-americano em seus desenhos. Muitos detalhes e cores que remetem o deserto. Ok, já sei qual estampa usar, mas e as cores? A cartela de cores para este verão está literalmente em degradê, partindo de cores suaves e românticas para as mais fortes e quentes. A paleta Candy Color é uma tendência que traz tons claros como salmão, rosa, lilás e azul bebê. Na paleta com tons vibrantes, vamos dar destaque ao laranja, que virá combinado de outras cores como azul e amarelo. Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fique ligado na programação da TV Univap para mais dicas. Até a próxima! Muito legal, Nicole. Adoramos a dica, sim.
Bom, voltando então ao nosso tema de produção de conteúdo para a internet, nós vamos responder a pergunta que não deu tempo no outro bloco, que é, dá para confiar nas redes sociais? Não. Em relação à informação, né? A buscar informações nas redes sociais. Existem fontes que são confiáveis, né? Devido ao tempo de mercado, enfim, as marcas que estão mais estabelecidas. Mas isso você consegue perceber até por um acesso. Agora, também dá para perceber por um acesso quando o conteúdo não é de confiança. Existe uma questão também muito importante hoje, que todo mundo é produtor de conteúdo, né? Então, todo mundo pode escrever o que quiser, produzir o que quiser. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque, assim, às vezes a pessoa ela até escreve bem, ela coloca alguma coisa, mas... E essa fonte dela também? De onde ela tirou tudo isso? Né? Então, é complicado. Né? Eu não confio. A gente tem que sempre apurar prevalece a fonte. o bom senso se você verificar em vários veículos, né? Buscar mesmo, apurar essa informação. Né? Falando em mídias sociais, a gente recebeu uma pergunta aqui pelo Facebook da estudante do curso de jornalismo, a Patrícia Staffa. Ela perguntou assim, ó: eu gostaria de saber como as outras mídias estão fazendo para competir ou se adequar à web. O meio impresso, por exemplo, está vivendo uma crise, pois o público com facilidade da internet busca tudo online. Como se diferenciar? Bom, essa é polêmica. É bem polêmica mesmo. Eu gosto muito de citar o caso da Folha, que há 7 anos atrás ela se deparou com essa crise justamente de impresso para o digital, como se daria e se o impresso iria morrer, né? Na verdade, não. O impresso não vai morrer, nada vai morrer. Existe uma vida diferente depois da internet. E esses veículos, eles têm que se adaptar a esse novo momento. E a Folha fez o quê? Ela reposicionou a redação dela voltada para a web. Então, ela fez um investimento muito alto nos próprios profissionais do jornal, para que eles se capacitassem e pudessem escrever textos mais curtos, com menos caracteres, voltado para o SEO. Então, assim, o que acontece é até uma especialização, uma evolução, e não a morte. Tem uma questão que é muito interessante, que assim, o papel em si não deveria ganhar tanto destaque nessa discussão. O que importa é o conteúdo mesmo, é a informação. Então, se é no papel, se é no tablet, no celular, não importa. A informação é boa, continua sendo boa, está cada vez melhor, é isso que importa. Então a gente perde muito tempo nessa discussão, vai morrer, não vai morrer, como aconteceu com o rádio também, anos atrás, enfim. Então, assim, a gente tem que focar no conteúdo. Vocês não acham que com toda essa variedade, essa facilidade do acesso à informação, também não está existindo um pouco de um apelo muito forte nas chamadas muito impactantes, muito polêmicas, como se fosse uma guerra por leia a minha reportagem, mas aí você também desperta algo que não é muito legal, né? Eu acho que como a informação, as pessoas têm acesso à informação o tempo todo em diversos lugares, eu percebo sim que essa questão está ficando cada vez mais aflorada, né? E me incomoda particularmente. Mas eu acredito que é muito mais por conta disso, da informação tá em todo lugar e cada vez mais acessível. Então, os veículos eles estão se virando para chamar atenção como pode. E aí, eles acabam apelando para as manchetes. O que também não é uma novidade. Isso se a gente que eu ia parar falar. para pensar. Isso já existia né? no impresso. Só ficou, acho que um pouco mais... mais agressivo, e eu acho que agora a gente mais consegue visível. parar para pensar nessas coisas, né? Antes a gente não tinha muito parâmetro, muita referência. Bom, vamos a mais uma pergunta então que chegou pra gente pelo WhatsApp. Fabiana, boa noite. Eu tenho uma dúvida a respeito da internet, é sobre a busca do site. Como que eu faço para o meu site ficar em primeiro nos sites de buscas? Mesmo que não seja pago, simplesmente na posição mais alta. O que eu tenho que fazer para dar um turbo nisso? Obrigado. Existem estratégias em relação a conteúdo, palavras-chave para facilitar isso? Sim, existe, mas existem, além do link pago que você faz para estar em primeiro, você tem outros 2 critérios, que é o buzz, o acesso no site. Então, quanto mais acesso, mais o Google vai te jogar em primeiro. E a questão de como é escrito esse texto. Então, a repetição da palavra-chave em um texto, sem tornar o texto redundante, o Google considera que esse texto
pode estar em primeiro. Mas aí tem uma outra questão que você vai bater de frente com portais altos, né? Com portais que têm um nível muito grande de acesso, que tem muitas palavras-chave. Então, assim, é muito mais complicado você concorrer com ele. É mais fácil você realmente pagar. Que é possível, mas sem investimento é complicado. É mais difícil. Sim. Até porque os próprios links patrocinados, eles ficam antes, né? Então é muito difícil você não pagar e ter o link antes, né? Exatamente. E a gente nota também que as listas são muito utilizadas, né? Então você vê 10 coisas para, sei lá, 10 itens para você secar a barriga, 10 itens para você ter sucesso em sua empresa. Essa é uma boa estratégia da lista? Funciona bem. Primeiro porque o leitor também, ele tá um pouco mais preguiçoso. Então, quando você já coloca para ele 5, 8, 10 dicas, ele já sabe que a leitura vai ser rápida e que o que ele vai encontrar vai ser, entrou, já li, ok. Mas assim, como tudo, tá rolando até aquela pasteurização. Então, a gente vê todos os portais usando essa estratégia e conversando com pessoas e até com outras empresas, eu percebo que as pessoas, no geral, já estão começando a ficar irritadas com isso também. Né? Então, assim, funcionou bem, mas eu acho que os produtores de conteúdo já precisam começar a repensar essa estratégia. Das dicas, né? Bom, mas aqui eu ainda quero falar de dica. A gente está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem dicas para as pessoas que estão nos assistindo em relação à produção do conteúdo. A gente até entra muito em acordo na primeira coisa, né? Conheça o seu cliente, conheça o seu público-alvo, defina esse público-alvo muito bem, sai da agência, conheça ele pessoalmente, né? Porque, assim, toda estratégia de conteúdo, ela vai pro ralo se for para o público-alvo errado, né? Então, você precisa saber quais são as necessidades desse cliente, desse público, quais são os desejos, o que ele quer ler, porque é daí que você consegue descobrir se seu conteúdo é relevante de fato ou não. Então, para mim, essa é a dica crucial, primordial. Bom, a minha dica é periodicidade. Eu acho que falta, assim, os produtores de conteúdo, eles têm talento, têm, né, até o público-alvo ali acessando, mas não tem essa periodicidade de atualização, ou no blog, ou nas redes sociais, e isso faz toda a diferença, porque se você não cativa o seu leitor diariamente, ele vai encontrar outro canal, ele vai encontrar outro que tem o mesmo conteúdo que você. Então, isso que a Flávia falou, mais a periodicidade, faz com que você tenha mais sucesso e se destaque. Legal. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por tantas informações. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Bom, Miscelânea já está chegando ao fim. Obrigada por sua companhia. E nós contamos com a sua participação. Fique ligado na nossa página do Facebook e acompanhe os próximos temas. Tchau, tchau.